Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Vinkins. Estamos aqui novamente, dessa vez para a gente continuar o nosso trabalho aí em cima do volume 3 do PET, né? No qual hoje a gente vai ver um pouco mais sobre a desigualdade. O que que é a desigualdade social e que essa desigualdade reflete, né? Como essa desigualdade se reflete na paisagem, né? Na paisagem que vocês veem, né? E sentem, veem no dia a dia de vocês. Então esse é o conteúdo da semana 3 aqui, ela começa na página 51, tá, e tem como tema as desigualdades sociais e alterações na paisagem, no qual ele tem um pequeno texto aqui no qual ele tenta explicar um pouco, né, o que é a desigualdade. Então vamos ler esse texto rapidinho e depois a gente faz as atividades. As paisagens nos mostram as desigualdades existentes numa sociedade. Por exemplo, numa mesma cidade podem-se notar bairros com residências amplas e luxuosas, ao lado de comunidades com moradias precárias, onde muitas vezes várias famílias ocupam um espaço reduzido. Então, gente, vocês podem ver muito bem isso daqui no próprio dia a dia de vocês, certo? Vocês vão encontrar em Juiz de Fora também, né, não o Juiz de Fora está incluso nisso, bairros onde você percebe que vão ter casas mais luxuosas, casas onde moram pessoas mais ricas, com maior poder aquisitivo, e casas onde vocês vão perceber que são casas mais simples, casas muitas vezes que estão em locais precários, no sentido de perigoso mesmo, enfim, ou casas mais simples mesmo, né, que não deixam de ter, a sua importância para as pessoas que moram lá, né. Ter casas luxuosas ou não, é uma questão de você aceitar, e conviver, né, ficar feliz com o que você tem, não necessariamente ter uma casa luxuosa pode ser o seu objetivo, né, mas na nossa realidade, no nosso dia a dia, né, na paisagem que a gente vê no nosso dia a dia, na paisagem é o quê? Tudo que a gente vê e que a gente percebe com os nossos sentidos. E no nosso dia a dia a gente percebe isso. Você percebe bairros onde vão ter casas mais luxuosas, de pessoas que têm maior poder aquisitivo e outras mais simples, né, onde não tem tanto de pessoas onde não tem tanto poder aquisitivo. E isso é a desigualdade social. Espacializada, né, é uma desigualdade social materializada no espaço de fato, onde vocês conseguem perceber isso no dia a dia de vocês. Essa desigualdade, no caso de renda, desigualdade de dinheiro, né, que algumas pessoas vão ter mais dinheiro, vão ter, poder aquisitivo, bens, e outras não vão ter, muitas não vão ter muito dinheiro, enfim. E, muitas vezes não vão ter bens também, às vezes moram em casa alugada, enfim. E tem como próprio bem o seu próprio trabalho, né. Mas, isso não quer dizer que as pessoas não possam ser felizes onde seja onde elas moram, isso não quer dizer, isso é relativo de cada pessoa, e não necessariamente a pessoa que tem dinheiro, ela é mais feliz que a que não tem. Isso depende muito, é muito relativo, pessoas que têm mais dinheiro têm muitos problemas também para tomar conta, então, é muito relativo. Mas essa desigualdade social, gente, ela está presente não só no Brasil, como no mundo inteiro, né. O sistema capitalista que a gente, no qual funciona a sociedade, né, nesse sistema movido ao dinheiro e a precificação das coisas, enfim, quando tudo tem um valor, enfim, N coisas aí. Mas na sociedade onde a gente vive, e a desigualdade é consequência, né, desse sistema econômico e tal, no qual, a desigualdade é meio que natural desse sistema econômico, né, onde, precisa ter desigualdade para o sistema, mesmo o sistema funcionar de fato, né. No caso a economia movida a dinheiro e a valor e tudo mais. Então a desigualdade nesse sistema econômico, nesse caso, ela é
ela é natural. E no Brasil isso vai ser ainda mais forte, tá? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, certo? Onde você consegue ver muito bem isso daí. E isso é uma herança desde a época colonial lá, sabe? Onde sempre teve no Brasil uma elite, onde sempre teve, eh, vamos dizer, pessoas que têm os bens, né, que têm maior poder aquisitivo e outras que não, certo? E sim, isso e essa herança colonial se manteve até os dias de hoje, onde hoje em dia a gente ainda tem um, um país muito desigual, certo? E não quer dizer também que você não possa almejar, um dia as pessoas possam almejar um dia ter uma casa luxuosa e tudo mais. Também podem, elas estão no seu direito, trabalhar, né, tudo através do trabalho, né, trabalhando bastante todos conseguem. Não to Depende muito, né, mas, através do trabalho a gente pode conseguir o que a gente almeja, né, que pode ser ou uma casa luxuosa ou não, mas o que é importante é que a gente seja feliz, né, com um pouco ou, né, um muito, né, tanto faz, enfim, que a gente tem, e que a gente almeja sim que, a gente tenha uma consciência de classe e que a gente possa melhorar também, né, que a gente tenha uma consciência da posição social que a gente tem e que a gente almeja melhores posições sociais. A gente melhora a gente almeje uma melhora das condições de vida, seja do nosso bairro, do nosso dia a dia, da nossa classe social, certo? Que a gente vive, que a gente almeja o progresso e a gente melhore e tenta diminuir essa desigualdade aí, né? Seja por programas sociais, almejando programas sociais, que o governo faça programas sociais, votando, né? Na pessoa, na candidata que você acha que faz pelo menos promete diminuir isso daí e melhorar a nossa condição de vida, do nosso dia a dia aí, certo? Então vamos continuar. Então isso é desigualdade social, tá, gente? Essa diferença na paisagem da gente ver onde tem bairros luxuosos, bairros de pessoas que moram, que têm um poder aquisitivo maior e outros não, certo? Em resumo, as paisagens, como todo espaço geográfico, refletem a sociedade que ocupa, que a construiu ou as modificou. Né? As paisagens é o que? É a materialização das relações sociais. E essas relações sociais, movidas a esse sistema econômico que a gente vive, refletiu, numa materialização de espaços, né? No caso, o espaço, né? Refletiu no espaço, que é um reflexo da sociedade, e refletiu num espaço desigual, onde vão ter pessoas com menor renda e outras com maior renda, enfim, certo? E por aí vai. Então, o espaço, a paisagem é a materialização das relações sociais da sociedade que é desigual, certo? Que vai refletir em um espaço também desigual, certo? Sociedades tradicionais com tecnologia rudimentar produzem pouquíssimas modificações na natureza da área onde vivem. Essas sociedades que se utilizam do que a natureza oferece para sua provisão costumam ser sustentáveis e também constroem um espaço ocupado em que as desigualdades sociais não são evidentes. Ele está mostrando aqui um pouco da diferença de uma sociedade tradicional, certo? A gente pode colocar como os indígenas aqui como exemplo, no qual, no caso dos indígenas, eles vão ter uma relação diferenciada com a natureza, certo? E uma relação diferenciada entre eles mesmos, no qual a gente não consegue perceber devido à cultura e à sociedade que eles estão acostumados, a gente não percebe uma desigualdade. Eles têm uma visão diferente, deles próprios e da relação com a natureza, que fazem com que eles muitas vezes eles a sociedade deles não seja tão desigual, ou seja, ou mesmo não tenha desigualdade nenhuma entre eles, onde muitas vezes eles veem a relação com a natureza no sentido de que tudo que a natureza provém deve ser compartilhado por igual entre todos, fazendo com que a sociedade onde os indígenas, por exemplo, vivem não seja desigual, certo? Porque eles têm uma visão diferente do mundo, uma visão diferente da natureza, que reflete em uma sociedade e reflete numa sociedade, num espaço
onde não tem desigualdade, onde todos são iguais, pelo menos economicamente, nesse sentido, iguais no sentido de poder, eles não almejam um poder de compra, não almejam ter mais bens, não almejam serem capitalizar, né, ter mais dinheiro. Eles não têm esse tipo de eles não almejam esse tipo de objetivo, igual a gente, né? Então eles fazem com que eles não sejam tão, vamos dizer, egoístas entre aspas, assim, fazendo que a sociedade deles sejam mais, vamos dizer assim, iguais, e menos desiguais, certo? Já a sociedade moderna e industrial, que é a nossa, que a gente vive, com suas técnicas e tecnologia, possui equipamentos que promovem grandes transformações, como tratores, motosserras, escavadeiras, dinamites, materiais de construção diversificados, etc. Essa sociedade produz paisagens nas quais a natureza foi e continua sendo constantemente modificada. Muitas vezes, nessas paisagens as desigualdades sociais são mais visíveis. Na sociedade que a gente vive, a gente, diferentemente dos indígenas, vamos dizer assim, a gente costuma almejar ser rico, vamos dizer assim, que a gente costuma almejar ter mais bens, ter mais dinheiro, né? E isso faz com que muitas vezes a gente não tem uma consciência muito de comunidade ou de crescer todos juntos, né? A gente pensa muito em crescer individualmente, né? E isso faz com que muitas vezes a gente pensando só em nós mesmos, vamos dizer assim, a gente não cons a gente acaba esquecendo, né, desse pensamento mais em coletivo, fazendo que eh, apareça, né, as desigualdades sociais, muitas vezes, eh vamos dizer, uma pessoa com maior poder aquisitivo não pensam tanto em distribuir, vamos dizer, ser sua renda, enfim, e etcétera, né. Então assim, culturalmente, a gente tem uma sociedade que a gente almeja sempre um poder aquisitivo maior e tal, e que faz com que, junto com a sociedade capitalista, né, com o sistema econômico, faz com que isso se transforme numa desigualdade de renda, né, que na prática numa desigualdade de renda e no materialmente numa desigualdade espacial também, né, onde vão ter pessoas com maior poder aquisitivo e outras não, tá. Isso também é uma característica da nossa sociedade moderna, certo, que a gente desenvolveu com o tempo. Diferente das tradições lá das sociedades indígenas, onde eles têm uma visão mais comunitária, né, uma visão mais de comunidade, crescer junto, e onde a gente não consegue observar esses tipos de desigualdade, certo? Então vamos para as atividades aqui. Vamos lá. Número um, lembre-se dos lugares por onde você costuma passar no seu dia a dia para responder em seu caderno as questões abaixo. Você percebe em algum desses lugares elementos que demonstram desigualdade social? Vamos lá. No bairro onde você mora, você consegue ver, ou na região onde você mora, em Juiz de Fora aí, né? Você consegue ver bairros onde de pessoas onde tem um poder aquisitivo maior, eh, e outros menor, né? Você consegue ver essa diferença entre bairros, ou mesmo no mesmo bairro, você consegue ver no mesmo bairro locais, né? Lugares, regiões onde tem pessoas com maior poder aquisitivo e outras não? Você consegue ver essa diferença? Né? É isso que ele está perguntando. Ele quer que você escreva isso. Letra B, letra B. Descreva a paisagem do lugar que você citou na resposta A. Cite com o maior número de elementos que você observa no lugar. Ele está falando para você descrever. Caso você consegue, né, ver essa diferença de locais, de bairros ou de regiões, ele está pedindo para você descrever essa diferença. Qual que é a diferença entre um bairro e outro? Né? Ele quer que você descreva isso com maior detalhe. Então, isso que ele quer que você faz no B aqui. Tá? Para atividade 2 e 3 ele está falando para você observar esta imagem, no qual você é uma ilustração, no qual você consegue perceber
lá atrás, onde tem, vamos dizer, condomínios, né, apartamentos, de pessoas com maior classe mais alta lá atrás, né, naquele horizonte mais a fundo, né, e nesse primeiro horizonte aqui você consegue ver um pai e filho, né, numa casa bem simples, né, numa casa bem rudimentar, né, no qual a criança ela sonha, né, ou pelo menos pergunta para o pai dela se um dia eles vão ter uma casa melhor, né, se eles vão conseguir ter uma casa melhor, enfim, para eles terem um maior conforto, né, no dia a dia deles, né. E o pai meio triste, né, com um pouco essa pergunta e tentando trabalhar aí no dia a dia, pra conseguir ter uma vida melhor, né, sendo que isso é bastante difícil. A gente sabe muito bem no nosso dia a dia como é difícil, né, a gente vamos dizer assim, a gente crescer, ainda mais na economia como está tendo, né, como está sendo, nesses últimos anos, a coisa né, agora da pandemia, enfim, tá bem complicado a gente conseguir emprego, a gente conseguir, ter acesso, né, a gente conseguir, uma renda melhor, enfim, então é bem complicado. Então vamos lá, número 2, na charge é possível observar 2 cenários, um no primeiro horizonte e outro lá atrás, no segundo horizonte. Relate as diferenças entre as 2 paisagens da charge. Ele está falando desse primeiro horizonte, onde está o pai e filho aqui, e lá atrás tem um segundo horizonte, onde é uma representação dos prédios, certo? E tudo mais, e lá atrás, né. Então ele tá falando para você, eh, relatar as diferenças do onde o pai e filha que moram, né, e os de lá de trás, onde tem os condomínios, onde tem os prédios. Então qual que é a diferença aqui? Qual que é a maior diferença que faz com que eles moram aqui e eles moram lá, né? O que que é? Tem a ver com o tema que a gente vem observado aí, certo? Então respondem para mim aí. Em sua opinião, por que a criança tem esse desejo, né? Quais fatores explicam a situação relatada na charge, né? Por que que a criança almeja isso de ter uma casa nova, né? Para ter uma melhor condição de vida, para ter uma melhor, melhor conforto, né? Até de fato também. Enfim, eles almejam isso, né? Como toda pessoa, como qualquer pessoa, né? Almeja isso aí também, né? Então vamos lá, vamos prosseguir. Ele está falando para você observar esse mapa aqui. Eu tenho ele em melhor qualidade aqui para a gente observar melhor, certo? Aqui é como se fosse um mapa onde está representado espacialmente, onde está localizado os locais, onde produzem mais dinheiro, sabe? Onde pessoas têm mais dinheiro, certo? Quanto mais escuro tiver essas regiões aqui, mais vão ser locais onde tem mais, vamos dizer, ricos, vamos dizer assim, sabe? Onde tem pessoas com maior rendimento, que tem mais dinheiro, certo? Quanto mais escuro, mais pessoas que têm mais dinheiro, certo? E vocês vão observar aqui que o dinheiro está muito concentrado, né? O poder aquisitivo, as pessoas com bastante dinheiro, com maior renda, ele está bastante concentrado aqui em São Paulo, Brasília, em cidades, em capitais, né? Rio de Janeiro, capitais mais expressivas, né, grandes capitais, mas principalmente nessa região aqui, ó, que ela está localizada, que é as regiões Sudeste, Centro-Oeste aqui, né, Goiás, Brasília e tudo mais, certo? E Sul, certo? Se você olhar a região Nordeste e Norte, tirando o litoral aqui, né, que tem as capitais também, mas na grande maioria da região Nordeste e Norte, a gente vai observar que vão ter menos pessoas com mais dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, vão ser uma população que se caracteriza por ser mais pobre e a região Sudeste, Centro-Sul aqui, por ser uma região mais rica, com pessoas que têm mais dinheiro, e Nordeste e Norte, pessoas mais pobres, onde pessoas que não têm uma renda tão alta, né? Então a gente observa uma desigualdade espacial no Brasil, certo? Onde vão ter uma região que tem pessoas com maior renda e outra menos. Por que isso? Né? Por que existe isso? Né? Razões históricas,
enfim, da economia está concentrada bem aqui na região sudeste, né, onde tem mais empresas e tudo mais, certo? É uma região histórica, é uma explicação histórica, econômica, bem complexa aí. Mas esse mapa que tá observando, que ele está mostrando, é meio que exatamente isso, né? Então ele está falando aqui, ó. O espaço geográfico, como também as paisagens, pode revelar desigualdades sociais. O mapa mostra os estados brasileiros pelo rendimento médio das pessoas. Quais as unidades da federação com maiores rendimentos médios? Rendimentos, gente, é pessoas assim que têm mais dinheiro. Quais são os estados que têm pessoas que têm mais dinheiro? Isso que ele está perguntando. E quais com os menores rendimentos, né? Eu trouxe dois mapas aqui para vocês. Um que eu vou colocar como anexo lá, que é esse mapa que a gente acabou de ver, e esse aqui das regiões, onde tem os estados também, né? Eu quero que vocês comparem os dois e falem para mim quais são os estados, ou regiões também, né, se possível, onde você observa que tem mais pessoas mais ricas, né? Que são os pontos aqui, as regiões, as áreas, os pontos, né, onde estão mais escuros, tá? Os pontos onde são mais escuros aqui, certo? Essa cor bege mais escura, tudo mais, né? E quanto mais claro, mais branco, é a parte da população onde tem menos renda, tem menos dinheiro, certo? E quanto mais escuro, mais dinheiro, certo? Então eu quero que vocês comparem esses dois mapas aqui e falem para mim quais são os estados e regiões que têm maior concentração de renda, né? Onde estão localizadas as pessoas com maior poder aquisitivo aí, certo? Por último, na última questão aqui, observa o grafite e responda no seu caderno. Vocês estão observando aqui 5 crianças, né? Cada uma representando uma religião, todas elas com máscara, né? A máscara com o símbolo de cada religião, né? E aqui tá a legenda aqui, ó. Obras para ajudar moradores de rua, né? Em memória das vítimas do coronavírus, né? Basicamente, ele está mostrando aqui que é, é uma pintura que demonstra que, independente da religião que você esteja, ou da região do globo que você que esteja, né, da religião que você tenha, todos estão sofrendo devido a essa crise da pandêmica, essa crise do coronavírus. Entendeu? Independente da religião que você tenha, da região onde você mora no mundo, todos estão sofrendo por causa do coronavírus, certo? É isso que ele está demonstrando aqui. O grafite é uma forma de expressão da arte urbana, consiste na pintura de muros fechados, edifícios, a fim de transmitir uma mensagem. Qual é a mensagem que o grafiteiro brasileiro cobra, transmite nessa imagem acima? Você já viu outros grafites? Que temas abordavam? Né? Então, o que essa imagem está propondo foi o que eu já falei, essa questão do coronavírus, que independente da religião, vocês vão todos estão sofrendo devido ao vírus, né. E ele está perguntando se vocês já viram pinturas como essa, né, nas ruas, né, costumam ser pichações, não pichações, né, pichações existe também, mas nesse caso o grafite artístico, né, que também existe, que costuma decorar, alguns, edifícios, algumas, muros, né, de pessoas que querem demonstrar a sua arte, certo? Ele está perguntando se você já viu pinturas desse tipo e do que demonstravam essas pinturas, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acaba na página 53 aqui, né? Bem curtinho o texto, não tá difícil de fazer não, tá? E qualquer dúvida é só voltar lá me chamar no Google Sala de Aula, no app Conexão Escola, que a gente está disponível aí sempre, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.